Eu era um professor ateu, convencido de que Deus era apenas uma invenção humana. Mas no hospital, enquanto gritava de dor e ninguém me ouvia, fui levado por seres sombrios para um lugar de desespero absoluto. E foi lá, caído e dilacerado no chão daquele abismo, que uma voz apareceu no silêncio. Ore a Deus. E quando finalmente supliquei, mesmo sem acreditar, ele veio, e tudo mudou. Durante anos, Howard Storm viveu como um homem racional, cético, focado apenas na carreira e no sucesso acadêmico. Era professor universitário e ateu convicto. Para ele, o mundo espiritual era uma ilusão. Mas tudo mudou em 1º de junho de 1985, dentro de um quarto de hotel em Paris, quando seu corpo entrou em colapso. Sem anestesia, sem cirurgia e com dores insuportáveis, Howard foi lançado em uma experiência que não apenas desafiou sua descrença, mas destruiu completamente sua visão sobre a vida, a morte e o que existe além. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história de quase morte. É um relato profundo de queda, desespero, resgate e transformação. Prepare-se para entrar nas trevas e encontrar a luz. Em 1º de junho de 1985, minha vida mudou para sempre. Até aquele dia, eu era um ateu convicto, professor universitário, totalmente focado na minha carreira e na minha importância própria. Nunca imaginei que naquele dia, deitado no chão frio de um hotel em Paris, minha alma seria arrancada do corpo e que eu conheceria uma realidade mais real do que tudo o que já havia vivido. Tudo começou com uma dor insuportável no estômago. Caí no chão, incapaz de respirar, implorando por ajuda. Um médico apareceu, diagnosticou uma perfuração grave e disse que eu precisava de cirurgia imediata, ou morreria. Fui levado a um hospital, mas por alguma razão inexplicável, fiquei 10 horas sem atendimento. Nenhum cirurgião apareceu, nenhum analgésico, apenas dor. Uma dor que me fazia esquecer quem eu era. Por volta das 8 da noite, exausto, sussurrei à minha esposa que era hora de dizer adeus. Fechei os olhos e morri. A morte, para minha surpresa, não veio com gritos ou escuridão. Pelo contrário, despertei sentindo uma leveza e um bem-estar indescritíveis. Meu corpo estava imóvel na cama, mas eu estava de pé, ao lado dele. Vi minha esposa chorando, desesperada, mas ela não podia me ouvir, nem me ver. Eu gritava, mas era como um fantasma num mundo que não me percebia. Foi então que ouvi vozes chamando meu nome de um corredor escuro. Howard, venha, rápido! Pensei que eram enfermeiros. Entrei naquele corredor e fui recebido por figuras humanas, mas estranhamente distantes. Seguimos por um caminho sem fim, sem luz, sem teto, sem chão. Quanto mais andávamos, mais escuro ficava. Quanto mais escuro, mais cruéis eles se tornavam. Até que a escuridão se tornou total, e eles me atacaram. Fui agredido, humilhado, destruído. Rasgaram minha carne, zombaram de mim, como se eu não tivesse mais nenhum valor. E mesmo sem corpo físico, sentia cada golpe. Deitado naquele abismo, em ruínas, ouvi uma voz interior. Ore a Deus. Mas eu não acreditava em Deus. Nunca acreditei. Mesmo assim, a voz insistiu. Ore. E pela primeira vez em décadas tentei. Lembrei de orações da infância. Um Pai Nosso fragmentado. Um salmo esquecido. Cada palavra parecia uma centelha de luz em meio à escuridão. E a cada oração, os agressores recuavam, gritando de ódio. Fui deixado sozinho. Silêncio. Foi quando me lembrei de uma música da infância. Jesus me ama, isso eu sei. Senti com o coração partido uma esperança. Sussurrei. Jesus, se você for real, me ajude. E então a luz apareceu. Primeiro como uma estrela, depois como um sol, impossivelmente brilhante, mais intenso que 1000 sóis, mais suave, acolhedor. De dentro da luz, uma figura se aproximou. Mãos se estenderam, tocaram meu corpo quebrado e me levantaram. Eu chorei. Chorei como uma criança. E pela primeira vez, senti que era amado, completamente, eternamente. Jesus me segurou com firmeza e voamos. Subimos rumo a um reino de luz. À distância,
Vi seres feitos de luz, como estrelas dançantes. Você pertence a este lugar, ele me disse. Você não é um erro. E então, tive uma revisão de vida. Revivi cada escolha, cada egoísmo, cada palavra dura, mas também cada gesto de bondade, cada oportunidade perdida de amar. No fim, Jesus me olhou e disse: Você precisa voltar. Eu implorei. Queria ficar, mas ele foi paciente. Me explicou que havia mais a fazer, mais pessoas a tocar, mais amor para compartilhar. E então, voltei. Despertei na cama do hospital. A dor era insuportável, mas agora ela tinha um propósito. Na manhã seguinte, fui operado. Sobrevivi. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Abandonei o orgulho, abracei a fé. Hoje, sigo Jesus, não apenas como Deus, mas como amigo, como exemplo, como luz. E sei que no fim, quando tudo se apagar, aquela luz estará me esperando. E dessa vez, eu não voltarei. O testemunho de Howard Storm nos lembra de algo profundo. Mesmo na escuridão mais absoluta, um simples sussurro pode acender uma luz. Ele, um homem que não acreditava em nada além do que podia ver, foi levado a um limite que poucos sobrevivem, e de lá encontrou o amor, o perdão e uma verdade que mudou sua existência para sempre. A história dele não é apenas sobre o que acontece após a morte, mas sobre o poder da transformação, da humildade e da fé. E talvez, mais do que tudo, sobre como nunca é tarde demais para mudar o rumo da nossa alma. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se para acompanhar outros relatos reais de quem voltou para contar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma luz esperando ser encontrada.